No ano de 2013, no mês de maio, o jornal New York Times tinha uma matéria, e o título da matéria era Algo Aconteceu no Caminho para Bountiful. Todos cantaram juntos. O Caminho para Bountiful, ou The Way to Bountiful, é uma peça da Broadway, estrelada por Cicely Tyson, uma atriz negra, onde ela representa nessa peça o tempo de segregação racial nos Estados Unidos. E nesse musical ela está fazendo uma cena onde ela está sentada num ponto de ônibus, está num banco esperando o ônibus, num tempo de segregação, e você sabe a história, como os negros não podiam ter os assentos iguais aos dos brancos, eles tinham que sentar em fundo do ônibus, e se brancos entrassem, eles tinham que levantar e dar o lugar, enfim. E ela está representando essa cena em Nova York. Nova York é uma das capitais da cultura, da arte, da economia no mundo. Talvez uma das grandes capitais, se não a grande capital do mundo. Mas Nova York também é conhecida por ser uma cidade de pessoas céticas, pessoas que têm um alto nível cultural, um alto nível financeiro, aquelas pessoas que vivem a vida da nova-iorquina. Nova York é a cidade daquelas pessoas que são chamadas de self-made men, as pessoas que construíram seu próprio caminho. Aliás, Frank Sinatra dizia que se você pode conseguir algo em Nova York, você consegue em qualquer lugar. Aquelas pessoas que estão correndo atrás de alcançar os seus objetivos, atrás das suas lutas, da sua vida, sendo expostos a um mundo cético, mas um mundo cheio de ideais. E essas pessoas, para tentar encontrar alguma beleza e algum repouso para a alma, uma das opções que elas têm são os museus e as peças teatrais de Nova York, mais específico na Broadway. O teatro está lotado e todos estão assistindo aquela peça que está sendo maravilhosamente interpretada por Cicely Tyson. A crítica do New York Times elogia essa peça, mas não só pela performance da atriz ou pela narrativa, mas por um momento específico. No meio da peça, enquanto ela está sentada no ponto de ônibus, esperando o seu ônibus, ela se levanta e ela começa a bater palmas e começa a cantar This is my story, this is my song, blessing my Savior all the day long. Esta é a minha história, essa é a minha canção, bendizendo ao meu Salvador o dia inteiro. Então ela começa a cantar essa música, ela começa a repetir This is my story, this is my song, blessing my Savior. Enquanto ela está cantando, o teatro começa a cantar junto com ela. Aquelas pessoas começam a romper em cântico e aplaudir junto com ela e cantar essa música junto com ela. E aquilo deixa de ser uma peça para ser uma experiência espiritual, para se transformar num culto. Aquelas pessoas céticas que estavam longe da sua casa há anos, longe da sua família, lutando para alcançar o topo em Nova York. Elas são atingidas por uma realidade, elas são atingidas por uma memória, mas elas são atingidas também por uma presença. Enquanto elas cantam, algo acontece, de acordo com o jornal New York Times. As pessoas são tomadas pela realidade de uma música que remete à história que muitas daquelas pessoas tinham tido com Deus um dia. Aquelas pessoas são tomadas pela consciência da presença de Deus, e muitos vão ligar para os seus pais, e muitos naquele final de semana vão procurar uma igreja, porque enquanto aquela música foi cantada, eles cantam junto com aquela atriz, eles se lembraram de que há um Deus. E eles se lembraram que a vida é mais do que a correria e a agitação, seja de Nova York, seja de São Paulo, ou a segurança do interior. Eles se lembraram de uma realidade espiritual que não podia ser discutida meramente de uma forma intelectual, filosófica, mas que pôde ser experimentada e sentida. A realidade da graça de Deus. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, ele diz: mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou
tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida junto com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Muitos de nós estamos vivendo como zumbis. Estamos correndo atrás dos nossos objetivos, das nossas rotinas, cumprindo as nossas rotinas. E quando essa rotina nos é tirada, nós não sabemos como viver. Nós perdemos o nosso chão, nós perdemos os nossos pontos de referência e de apoio. Nós perdemos os nossos sonhos, perdemos os nossos objetivos. E nós olhamos para o lado e nós não conseguimos explicar isso de uma forma racional, mas também nós não conseguimos emocionalmente lidar com essa realidade. E é nessa hora que precisamos ser interrompidos. Precisamos ter a nossa rotina interrompida, aquela rotina de trabalho, de busca por excelência, e aquele tempo onde você vai alimentar a sua alma com uma boa peça teatral, para depois ir ali ter um jantar agradável com os seus amigos falando daquela peça. Foi interrompido. Aquilo foi interrompido por uma presença. A presença de Deus. E a presença de Deus, ela nos tira desse ciclo mórbido, quase como de zumbis, caminhando a vida como se isso fosse tudo. E ela nos leva para uma realidade espiritual, para uma realidade que faz nos perceber a razão da nossa existência, para uma reflexão existencial. Essa realidade que se manifesta corporalmente na pessoa de Jesus Cristo, quando nós a percebemos, é a realidade que nos tira da morte e nos traz para a vida. Isso se chama graça. É a graça de Deus que pode te trazer para a vida, mesmo num momento de ansiedade, de medo, de correrias, no momento de insegurança, momento sem ter certeza do que está por vir. Deus interrompe o seu tempo, Deus interrompe a sua realidade e Deus se revela. E quando Ele se revela, você é uma consciência tal da santidade e da glória de Deus. Essa consciência que nos produz em nós o que nós chamamos, o que a Bíblia chama de arrependimento, uma mudança de mentalidade sobre o que é a vida, sobre o que é a nossa existência. Uma consciência de adoração a Deus e uma consciência, uma realidade da graça de Deus tomando o nosso coração e nos dando vida. Eu espero que a sua rotina e o seu tempo seja interrompido hoje, para que você tenha um encontro com Deus. Você experimente a graça de Deus e você também possa cantar junto com Cicely Tyson, na versão dessa música em português. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre alegre louvor. Você reconhece a presença de Deus, a graça e a bondade de Deus na sua vida. E você diz, com toda a minha agitação, com toda a minha correria, eu achava que eu estava vivo, mas agora eu percebi que eu estava morto. Mas eu me encontrei com Deus e Ele me deu vida. E isso é graça. Que Deus te abençoe.